Internazionale Series, a terceira etapa da competição na Itália, onde o Avancini ganhou a segunda etapa. Ele chegou no dia anterior, venceu a segunda etapa, não participou da primeira, assim como outros atletas. Está uma confusão no calendário internacional dos atletas no que se diz respeito a conseguir participar das provas, ao treinamento, à frequência do treinamento, aos objetivos. Está uma verdadeira bagunça. Então é muito difícil nesse momento tentar entender o que está acontecendo com a performance, a estratégia, os objetivos, o foco. Nos resta apenas especulações. Comparado com o que aconteceu com o percurso, no que se diz respeito ao percurso, a trilha da segunda, comparado com a segunda etapa, a terceira etapa ela parece ser mais dura, mais técnica, com mais subida, mais travada. A única coisa em comum é esse terreno extremamente seco, que é muito parecido com o que foi na segunda etapa. Mas com exceção do terreno seco, esse terreno parece dar a impressão que ele foi um terreno que castigou mais os atletas. Talvez alguns atletas prefiram esse tipo de terreno, mas de modo geral, o gesto corporal como um todo era de mais sofrimento quando comparado com a segunda etapa. Esse é o feminino. A Leona Leconte foi a vencedora. Aqui, ó, Leona Leconte foi a vencedora. Se tivesse que escolher uma menina que represente o futuro promissor do mountain bike, eu escolheria a Leona Leconte. A Pauline Ferrand-Prévot, algo que me deixa impressionado ou que dá a impressão que ela sabe qual é o momento de fazer força, qual é o momento de estar no melhor da forma física para ganhar título mundial, para ganhar cyclocross, para ganhar ciclismo de estrada, para vestir a camisa de campeã do mundo. Talvez seja pela bagagem que ela tem, somada à bagagem do marido, do Absalom, tem o pacote perfeito para saber qual que é o caminho para vestir essa camisa. O que não deve ser algo fácil, certo? E essa é a Mona Mitterwallner, que é uma austríaca. E aqui tem a classificação geral. Como vocês podem perceber, a grande mudança foi a Kate Courtney, que terminou na 7ª colocação. Mas no feminino, assim como no masculino, o grid de largada extremamente respeitável. Indo para o masculino, apenas uma observação. Essa imagem, deixa eu me tirar aqui porque eu não tenho importância nesse momento. Essa imagem representa não só uma conexão de amigos, mas a minha sugestão é que existe um complemento muito bacana entre os dois. Eles têm características completamente distintas, né? É a sugestão que eu tenho. Eu não conheço os dois pessoalmente para entender se isso é verdade, mas dá a impressão que o filme Cão da Massa, ele é um cara mais calmo, mais tranquilo. O Avancini é um cara mais agressivo, mais intenso, e eu acho que esses dois, ambos se ajudam, né? Às vezes, talvez o filme Cão seja calmo demais, daí chega lá o Avancini, né, como no K-Pep, que dá umas balançadas no filme Cão, daí o filme Cão acorda, e tem o contrário. Às vezes o Avancini tá muito faca no dente, e daí o filme Cão chega e fala, ei, calma aí. E dá a impressão que ambos se beneficiam com essa relação, e vai ser uma pena ver o momento que o filme Cão estiver aposentando, e já deveria ter acontecido, né, e por influência do Avancini, provavelmente, tá aí o filme Cão de novo, e o filme Cão mostrando o resultado, né? Impressionante. Aqui é o Maxime Marot, de Santa Cruz agora, mudou de casa e tá andando forte. Nino Schurter, Saru, o Nino Schurter é o Avancini, o Saru, Nino Schurter. Terceira etapa, a gente viu algo que nós estamos mais acostumados, que é o Avancini saindo mais agressivo, o Avancini tomando a iniciativa, principalmente nas 2, 3 primeiras voltas. Ele colocou no Instagram dele que ele queria testar um pouco fisicamente. Isso teve a questão do pólen, que talvez tenha incomodado um pouco. Ele não sentiu a perna como ele gostaria, mas a característica, olhando
é muito parecido com o que a gente está acostumado. Uma saída mais agressiva, principalmente nesse começo super justificável, porque vocês viram que saía numa estradinha, daí ia para uma mais estreita, estreitava e ficava um single track. Quando eles chegavam nesse ponto, deixa eu colocar, calma aí, que agora foi telefone, foi tudo. Deixa eu colocar aqui na largada, porque eu acho importante, se eu não me engano esse foi start looping, eles saíam da estrada, daí entravam nesse trecho, daí passava a ser o single track. Depois que eles saíam desse single track, eles entravam num zigue-zague. E deve ser extremamente complicado para um cara que se enroscou, ficou preso numa queda, ou até mesmo um cara que caiu. Se o cara tá ali preso agora, ali, acabou a corrida ali. Né? Então, super justificável nesse momento do start looping para dar uma limpada. Mas além desse momento, o Avancini, ele realmente estava agressivo na primeira volta, deu a impressão que na segunda volta ele estava na missão, e daí as coisas começaram a mudar. Mas eu quero chamar a atenção para um cara, para o Flückiger. Me mostra onde o Flückiger está. Ele não está nesse primeiro grupo, tá vendo? Tem o que aí já? 7, 8, 10, 11 ciclistas. Olha lá no final da tela, lá no final, tá vendo? Não, o Flückiger não está lá. O Flückiger não está aqui. Aqui eles estão abrindo, eles terminaram o start looping. Eles vão começar a primeira volta de 6 voltas. Vamos ver, cadê o Flückiger? Não está. Não aparece nem lá no fundo. Tá vendo? O Flückiger não está aqui, ó. Ok. Daí eles começam a primeira volta de 6 voltas. Aqui é o Nino, no momento que dava a impressão que ele tinha dado uma sobradinha, o ritmo era forte, primeira volta, super intensa. Daí o Avancini já aparecia na frente com o Marotte na roda e o Nino shooter. Nesse momento, o Avancini já estava andando forte na primeira volta. Na segunda volta, o próprio gesto corporal dele já era bem mais intenso. Olha quem aparece nesse momento agora, Flückiger. Marca esse cara, o Flückiger, certo? De vermelho. Você lembra que ele não aparecia entre os 15 primeiro? Aqui ele está na 7ª ou 8ª colocação. Daí o Flückiger, nesse momento, ele não aparece de novo. Tem esse grupo de 5, 6 ciclistas, vem o Flückiger ali em 7º. Abrindo a segunda volta, o Avancini na frente, ele permite com que o Marotte vá à frente dele, e daí o Flückiger está conectado com o grupo principal, com o grupo dos grandes nomes, pelo menos nesse momento. Daí a gente vai continuar para tentar entender o que o Flückiger fez. Essa é a segunda volta. Se vocês observarem, ou o pouco que dá para observar, é que o Avancini estava realmente na função, tanto é que o único cara que veio com ele foi o Marotte, e os dois abriram um pouco do resto do grupo, porque o Avancini, o Avance, ele estava realmente na missão, como vocês podem perceber, e daí subitamente, cadê o Marotte? Sumiu. Quem que tá na roda do Avancini? Flückiger. Cara, o que esse cara fez? Start loop ele não aparecia. Na primeira volta ele estava em 7º, 8º. Na segunda volta ele tinha um gap. Ainda na segunda volta ele aparece na roda do Avancini que estava na missão. Tanto é que vocês percebem que o Avancini tinha aberto com o Marotte e largou. Daí agora o Avancini, ele continua na missão. Cadê o Flückiger? Foi o momento que pelas imagens não dá para ter ideia, mas o Flückiger, ele não só tinha chegado no Avancini que estava na missão, como ele foi embora. Abriu o gap, olha essa olhada de caçador de treino do Marotte pro Avancini, e eles se conhecem, certo? Isso não foi uma olhadinha para checar, isso foi uma olhada no olho, né? O que essa olhada quer dizer? Eu não tenho a mínima ideia. Vocês podem colocar nos comentários o que a olhada do Maxime Marotte quer dizer. E aí o Flückiger, a partir desse momento da terceira volta, na missão, o Marotte sempre grudado, o Avancini e o Nino. Eu havia comentado que o Avancini tinha entrado no cérebro do Nino ficando atrás, e parece que o Nino falou assim, opa, deixa eu segurar um pouco aqui, deixa eu ver o que acontece, daí não dava para saber se está sofrendo, quem está fazendo força, só especulação, mas o Avancini voltou, encontrou o ritmo depois da segunda volta para voltar a se conectar com o Marotte e com o Flückiger. Só que o Flückiger, eu, sinceramente, imaginei, o Flückiger vai ser pego, porque a distância não era grande, como vocês podem perceber, é uma distância razoavelmente fácil para o nível deles, só que a impressão que dá é que realmente o Flückiger, ele estava descendo a bota e não dava chance para ninguém.
tinha que entender, se tivesse a prova inteira, qual que era o momento que o Flückiger, ou ele tinha uma performance pior do que os outros, porque em alguns momentos do percurso dava essa agrupada. E daí eu não sei se foi na descida que o Flückiger dava, né, o Flückiger ia embora. Mas assim como outros ciclistas, da terceira para a quarta volta e na quinta volta, o Flückiger talvez, falei, ei, forte demais. Mas talvez o que o Flückiger tenha conseguido fazer, ele deu uma aliviada antes de comprometer a classificação. Ali o Avancini mostrou, o Avancini na quinta volta, na penúltima volta, daí ele já começou a sofrer mais, começou a perder o ritmo, os caras abriram. O grupo, esse foi um dos momentos que eu disse que eu não entendi aonde acontecia isso, essa agrupada, né? Essa agrupada. Mas aí já estavam os nomes que iriam definir o pódio. O Avancini na sexta volta, daí ele perdeu definitivamente o ritmo. O Flückiger estava na segunda colocação, então ele tinha na roda dele o Nino Schurter e o Marotte. Só que, de novo, aparece o Flückiger isolado lá na frente, fazendo com que o Schurter e o Marotte... Eu imaginei que o Marotte ele seria o cara que conseguiria se conectar, porque o Marotte não fez nenhuma movimentação super agressiva, mas ele se manteve respondendo às movimentações. Só que no final das contas, muito mais do que merecido. Eu não sei aonde que esse cara arranjou o que ele fez, talvez por não ter toda a prova, a sequência da prova, não dá para ter a mínima ideia do que o Flückiger fez, mas ele apareceu do nada do start loop, que ele não aparecia para a sexta volta em primeiro lugar. Aí o Maxime Marotte, extremamente feliz, mudou de equipe, tem que mostrar serviço, e o Maxime Marotte, ano passado, ele já estava andando muito forte. Aí o Avança, vou até tentar olhar aqui agora, porque eu olhei o post do Avança, e deixa eu parar aqui o resultado. E tem alguma coisa do pólen, talvez o... E para quem tem alergia e sabe o quanto cruel pode ser, me senti bastante bem antes da corrida e no começo da prova, mas a cada volta tive mais dificuldades para respirar devido ao ar frio e o pólen. Porque se a gente perceber, ao mesmo tempo que o ar parece ser seco, né, o terreno é seco, é frio. Para quem conhece alguém que tem alergia a pólen, é realmente um complicador. E daí, somado a isso, tem a questão dele, pelo que ele colocou no post, de se testar fisicamente. Daí talvez não é uma combinação ideal, né? O frio, o pólen e usar a etapa para fazer 1, 2, 3 voltas mais agressivas. Talvez, olhando essa competição e olhando a segunda etapa, olhando como espectador, de longe a segunda etapa é um show. É um espetáculo, é uma obra de arte. Essa etapa parece muito com o que nós estávamos acostumados a assistir. Talvez o objetivo seja diferente, o momento é diferente, mas como espectador, olhando sem dúvida nenhuma a outra, foi uma etapa que dava a impressão que garantia uma performance muito mais linear, né? Aqui o Flückiger, Schurter, Marotte, o Andrei Sink, Filippo Colombo, o Jordan Sarru, e daí o Avancini chegou na 9ª colocação, 1 minuto e 28. Apenas um parênteses, uma coisa é ser espectador e olhar, a diferença é grande do Flückiger para o Nino, para o Avancini, 1 minuto e 28. Só que, como eu costumo falar no resumo das provas de ciclismo, cara, 1 minuto e 28 é nada nas nossas provas de mountain bike, certo? 1 minuto e 28 é nada. 1 minuto e 28 para os caras é super complicado, né? Como essa performance Fórmula 1 deles faz com que 3, 4, 5 segundos se tornem uma eternidade. Eu acho que é isso, como sempre, os comentários de vocês, principalmente para quem tem as notícias, as quentinhas, as informações internas, o que aconteceu com diferentes atletas, e é isso. Galera, apenas o último pitaco, se é que vocês me permitem, né? Esse lance do Instagram, imagina o quanto bacana é ter o reconhecimento de várias pessoas do planeta inteiro,
pro Avancini, eu tenho certeza que isso acontece. Eu tenho brincado muito nos resumos de ciclismo de quando você olha a performance de alguém como o do Flückiger hoje, imagina que máximo, o cara nem espera que tenha alguém do Brasil, fala assim, pô, que bacana, puta, nice ride, e alguma coisa assim. Porque para nós do esporte, quanto mais adversários tiverem, mais interessante o esporte é, e lembrem, mais importantes se tornam as conquistas dos atletas brasileiros. Uma conquista internacional dos atletas brasileiros, ela só se torna importante porque é uma competição internacional. E ter esse reconhecimento, ter essa apreciação pela performance humana, eu acho que é algo que me atrai. Então, antes, o torcer pela nacionalidade é uma coisa. Apreciar a performance humana de modo geral é outra. O que o Matthias Flückiger fez hoje, eu acho que é algo para ser admirado, assim como quando nós temos os nossos atletas, tem que ser admirado, e além de ser admirado, tem a torcida, e a torcida do Brasil é uma torcida emocionada e é uma torcida que coloca pressão. Se tem uma torcida que coloca pressão, são os brasileiros. Eu só sugiro para que vocês entendam o quanto os colombianos e os venezuelanos também são apaixonados. Que os venezuelanos eles não têm expressão no ciclismo ou no mountain bike de forma... Mas os caras são apaixonados. Enfim, o que importa é essa paixão e esse reconhecimento pela performance humana. Certo? Vamos ver quais são os próximos capítulos do mountain bike. É isso, abraço, tchau.